Oi, gente querida, bom dia, como que vocês estão? Vou trazer aqui para vocês um conteúdo bem legal de uma constelação que eu fiz sábado agora e ela me chamou muita atenção e eu senti de compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que a gente olhou, né? Para primeiramente deixar aqui um convite para vocês, dia 11/11, segunda-feira, às 19h30, nós vamos fazer o Círculo de Mulheres da Chama Violeta. Nós vamos fazer primeiro uma dinâmica que foi me dada pela minha intuição, pelo divino, uma dinâmica sistêmica totalmente nova, onde nós vamos lavar em nós as dores dos nossos antepassados, as dores do nosso sistema familiar que ainda geram dores no nosso corpo. E a gente vai fazer essa dinâmica que ela deve durar mais ou menos 1 hora. Essa dinâmica, a gente dá uma pausa de 10 minutinhos e faz o sorteio de uma constelação. Todo mundo que entrar no evento vai poder participar do sorteio e a constelação vai acontecer ali. E quem não for sorteado vai assistir aquela constelação. Como eu já disse aqui outras vezes, quando a gente assiste uma constelação, só de eu contar para vocês uma história aqui, igual essa que eu vou contar agora, você já toma consciência de coisas que acontecem lá na sua família. Então você também recebe essa energia, tá? E esse evento ele vai ficar totalmente gravado, então você tem direito a assistir ele de novo depois, ou às vezes você não pode estar na segunda-feira, mas gostaria muito de participar e você pode assistir, né? Ele depois da gravação, tá? Então no sábado eu fiz uma constelação de uma moça que ela trouxe, já até falei com ela, ela me autorizou, né? Citar, não vou citar nome, mas ela me autorizou. Ela veio constelar sobre culpa e vergonha. Ela falou, eu quero constelar a culpa e a vergonha. Ela tinha uma lista lá para constelar, né? Mas não dá pra gente constelar tudo de uma vez só, né? Então ela quis constelar a culpa e a vergonha. E o que tinha atrás dessa culpa e a vergonha? Quando eu tirei lá os bonequinhos, a dinâmica do campo dela estava ali com as avós. Aí eu perguntei, o que aconteceu com a sua avó materna? Aí a minha avó materna foi a primeira mulher a se divorciar na cidade dela. Aí já vi ali a vergonha que essa moça sente, é que ela é atormentada pelo sentimento de vergonha, não é um sentimento dela, é a sentimento de vergonha que aquela avó sentiu ao ser a primeira mulher divorciada na cidade naquele tempo, entende? E ela, por amor à avó, vem carregando esse sentimento de vergonha também, né? E por quê, né, gente? Porque eu fico olhando, ela se divorciou. É tudo um ângulo que a gente olha. E aí, ok, fomos para a avó paterna. O que aconteceu com a sua avó paterna? A minha avó paterna, ela bebia demais, ela viajava muito, não ficava com meu pai e ela depois teve uma doença, ela ficou 12 anos de cama, doente. Não sei se foi em coma, não sei se era câncer, algo assim, já não lembro mais. A questão é que ela ficou 12 anos na cama, doente. E aí você imagina a culpa que uma família dessa sente, porque sente culpa de ser feliz, sente culpa até em estar vivo. Porque como que eu posso, gente, aqui todo mundo já passou por situações assim de ter um familiar seu no hospital, e se acontece uma situaçãozinha ali que faz você sorrir, você se sente culpado, porque você fala, como que eu posso estar sorrindo se o meu parente está lá no hospital? Imagina 12 anos. Então, essa moça, ela era atormentada pela culpa também de não poder ser feliz porque a avó, né, por causa disso. E ela não fazia ideia que era por causa disso, né? E ela veio também com um tema onde ela quer sair da cidade em que ela mora e ir para
outro estado. E ela não consegue fazer esse movimento, ela não tem força. Por quê? Porque, primeiro, né, aí você vê a dinâmica lá dessa avó paterna. Minha avó vivia viajando e ela não ficava com o meu pai. Essa moça, ela tem um filho. O filho dela já é até maior de idade, deve ter lá 18, 19 anos. Ele já sabe se virar. E ele, inclusive, apoia para que ela vá. Mas ela não vai pela culpa. Por quê? Eu não posso fazer igual a minha avó. Sair viajando e viajar e deixar o meu filho aqui. Isso tudo é subconsciente, tá, gente? E aí fomos olhar um pouquinho mais e tem lá a questão da mãe de uma avó que também, dessa avó que se divorciou, porém ela faleceu cedo. E a família cria um hábito de que a família tem que ficar sempre junta, não pode se separar. Então tudo isso são crenças familiares, são dinâmicas que naquela família foi gerando esses acontecimentos. E na vida dessa moça, hoje em dia, ela tem sonhos, né? E ela não cumpre os seus sonhos. Ela não tem força para realizar os seus sonhos. Por quê? Porque ela está imersa na culpa e na vergonha. E agora ela se liberta. E essa moça, ela também já tinha tempos que ela queria parar de beber. Não, né? Bebe sempre, né? Não quero mais beber. E ela não conseguia. E aí a gente olhou para essa avó também, alcoólatra. E a gente devolveu para ela tudo que era dela, inclusive o alcoolismo. E aí essa moça me mandou uma mensagem assim, isso foi no sábado, gente. No domingo ela me mandou uma mensagem assim: nossa, Ná, não sei nem como te agradecer. Hoje eu fui ao supermercado e não comprei nenhuma bebida. E o melhor, eu não tive vontade de comprar, que é a coisa que há muito tempo não acontece, porque toda vez que ela ia fazer compra, ela comprava lá uma bebidinha, né? Então, assim, olha como quão grande é a riqueza de uma constelação familiar. O tanto que nós estamos emaranhados, porque eu sei que só de eu ter falado isso aqui já te remeteu na sua vida e nos acontecimentos da sua vida várias coisas. E aí, quando eu falo de constelação familiar, as pessoas acham que, mas eu não tenho problema nenhum com minha mãe, a gente se dá super bem. Minha família. Gente, a gente não tá falando de ter problema. É por amor que a gente erra, tá? É por amor. Quando a gente olha com o amor que adoece, que é o amor cego, que é o amor daquela criança. Eu não sei se vocês já viram, quando a gente era criança, tinha muito uma mania assim de falar: Nayara, tá você numa canoa e sua mãe e seu pai. Como é que era o negócio? Se a canoa afundar, aí tem só um barquinho, só dá para 2 pessoas. Quem você salva? Aí eu falava: é claro, eu salvo minha mãe, meu pai e eu mesma morro. A gente faz isso. Por amor, a gente pega o destino das outras pessoas, tá? Então, trago também essa reflexão, né? Vamos lá, vamos olhar para tudo isso com amor, porque quando tudo isso é olhado com amor, olhado da forma certa, a gente se cura. Um exemplo é, se ela sentia vergonha dentro de si, não vergonha da avó, porque ela não tinha vergonha, minha avó foi a primeira a divorciar, tanto que para isso para ela não interfere. Mas a vergonha que aquela mulher sentiu, ela sente. Só que quando ela inclui essa avó no coração e elimina todos os julgamentos que ela tem dessa avó, ela vai olhar de uma nova perspectiva. E aí eu falei para ela: olha, graças a essa avó sua, hoje em dia você não se obrigou a ficar num relacionamento tóxico com algum homem que batesse em você. Você se permitiu separar sem dor, sem culpa, porque a sua avó rompeu esse laço, né? Hoje em dia, se você quiser ir, se você eliminar dentro de si a culpa,
os julgamentos que você tem dessa avó que viajava e não cuidava do meu pai, você vai se liberar para viajar. Porque o que te impede? O julgamento dela não cuidar do seu papai. Mas ela foi a mãe perfeita que o seu pai precisava. Você primeiro precisa aceitar isso, né? E depois saber que você é a mãe perfeita que o seu filho precisa. Então, se você precisa ir, você vá. Porque se você não for, o seu filho vai no seu lugar. E ela abriu assim, porque ela falou assim, nossa, meu filho falou isso comigo esses dias. Falou, se você não for, eu vou. Por quê? Alguém tem que fazer. Mamãe, se você não faz, eu faço por você. Entende? Então é bem assim que funcionam as dinâmicas sistêmicas, gente. Então é mais ou menos isso. Trago para vocês o convite. Quem quiser conhecer o trabalho da constelação, mas não quer fazer a sua constelação, entra nesse círculo de mulheres, porque lá você vai fazer o movimento e vai assistir a constelação. Se você não quiser ser sorteada, é só não entrar no sorteio, tá bom? Então é isso. E qualquer coisa me manda aí mensagem que eu tô aqui disponível para esclarecer qualquer dúvida. Tchauzinho, um beijo e um lindo dia para vocês.